Eu cheguei! Trigonometria no triângulo retângulo é a aula de hoje. Vem comigo! Ai, cansei. Ai. Muito bem, hoje nós vamos estudar trigonometria. Aceita aí, café? Trigonometria no triângulo retângulo é a primeira das trigonometrias, tá bom? E o que é trigonometria? Trigonometria nada mais é do que a mistura, né, em uma formulazinha só, você misturar a medida do lado com a medida do ângulo. Isso é trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo mais importante que nós temos, tá? Que é aquele que tem um ângulo reto. Esse ângulozinho aqui, ele é reto, então é chamado de triângulo retângulo, beleza? Esses dois ângulos aqui, eles são ângulos agudos. Por que eles são agudos? Porque eles são menores do que 90 graus. Já que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus, se eu pegar esse alfa mais esse beta mais esse 90, vai ser igual a 180. Então, quer dizer que para esse e para esse aqui, vão sobrar 90 para os dois juntos. Não significa que cada um vai medir 45, não, tá? Pode mudar isso aí, não tem nada a ver. Um pode medir 1, por exemplo, e o outro pode medir 89, na pior das possibilidades. Mas o que é importante te lembrar aqui é que nenhum vai ser 90 graus ou maior que 90 graus. Ou seja, os dois ângulos são menores do que 90 graus. Então, esses dois ângulozinhos aqui, ó, alfa e beta, eles são ângulos menores que 90 graus. E como que chama ângulos menores que 90 graus? Ângulos agudos. Muito bom. Beleza. Moçadinha, no triângulo retângulo também, que é o mais importante de todos, tá? Nós temos a formulazinha mais famosa do Brasil, que é Teorema de Pitágoras. Muitas pessoas decoram o Teorema de Pitágoras assim: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pode? Não. Você vai decorar assim: hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu sei que na maioria das vezes a hipotenusa é A, os catetos são B e C, ok? Só porque o exercício também sabe que é na maioria das vezes, e ele pode trocar de lugar só para te arrebentar. Então, quando a gente escreve aqui, ó, o Teorema de Pitágoras, substituindo esses valores, quanto que mede a minha hipotenusa? A. Então, é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mais importante do que você decorar as letras é você decorar os elementos, a hipotenusa, os catetos e os dois catetos, tá? Eu vou parar por aqui, porque a partir desta formulazinha aqui, eu quero demonstrar a fórmula mais importante na trigonometria, chamada de relação fundamental da trigonometria, beleza? Então, nós vamos parar aqui, daqui a pouco, no finalzinho da aula, eu volto. Do lado de cá, eu coloquei aqui uma outra formulazinha que trabalha só com ângulo, tá vendo? Ó, alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Do lado de cá, tem uma formulazinha que trabalha só com lados. É justamente isso que eu quero te chamar a atenção. A trigonometria veio para poder acabar com isso. Antigamente, nós trabalhávamos somente com o quê? Com fórmulas que envolviam ângulos e com fórmulas que envolviam lados. Só. A trigonometria vai trabalhar com formulazinhas que envolvem tanto ângulos quanto lados numa relação só. Então, nós vamos agora montar uma relação entre lado, medida de lado, e medida de ângulo, ok? E nessa formulazinha aqui, nós vamos chamar a atenção sua para uma coisinha bem bacaninha. Olha aqui para você ver, ó. Uma equaçãozinha de primeiro grau. Como que a gente resolve uma equaçãozinha de primeiro grau? Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou deixar o alfa e o beta do lado de cá igual a 180, era mais 90, passou o quê? Menos 90 graus. Então, eu cheguei na conclusão que alfa mais beta é igual a 180 menos 90 dá quanto? Muito bom, 90. Isso aqui, ó, é importante para mim. Por quê? Porque eu sei que quando dois ângulos somados
o resultado dá 90 graus, eles vão receber um nome importante. Que nome que é esse? Quem lembra, vai lembrando aí. Alfa e beta são o quê? Olha o nominho aqui, ó. São complementares. Ângulos complementares são aqueles cuja soma é igual a 90 graus, beleza? Só para a gente poder relembrar, suplementar é quando a soma dá 180, replementar é quando a soma dá 360, beleza? Isso aí é só para a gente poder relembrar. Muito bom, então, ó, isso aqui nós vamos deixar quietinho aqui agora, porque depois no finalzinho da aula eu vou voltar. Então, ó, valeu a pena lembrar o que são ângulos complementares, porque nós vamos precisar disso aqui nas observações. Bom, nós vamos falar agora das razões trigonométricas. Razões são frações, divisões, tá? Trigonométrica porque vai envolver, então, o tal do seno, cosseno e tangente. A primeira razão trigonométrica que nós temos é o seno. E o seno, ele é o quê? Ele é a razão entre quem? O cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Ótimo. Já que eu sei que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, nós vamos ter condições aqui de descobrir o valor de quem? Do seno de alfa. Quanto que vai ser o seno de alfa? Nós vamos descobrir. E quanto que vai ser o seno de beta? Também dá para descobrir. Vai ficar apertadinho, mas vai dar para descobrir. Então me ajuda aqui, ó. Seno de alfa. Se você está olhando para o alfa, lembra que o B e o C são os catetos. Eles vão receber nomes de oposto ou adjacente por causa da posição em que eles estão. No caso, ele vai ser oposto a quem? Aí eu tenho que pensar em si, ó. Então eu vou precisar de um ângulo para eu ter como referencial. No caso aqui, qual é o ângulo que nós estamos trabalhando? Alfa. Então você vai colocar um dedinho no alfa aqui e vai pensar assim: quem é o cateto oposto de alfa? É o C. C sobre a hipotenusa daquele triângulo, que é o valorzinho do A. Seno de beta. Cadê o beta? Tá aqui, ó. Beta. Então, quem é o cateto que está oposto a ele? É o B sobre a hipotenusa, que é o A. Ok? Beleza. O cosseno é uma outra razão. E a formulazinha do cosseno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já que eu sei o que significa cosseno, nós temos condições de olhar para aquele triângulo ali e descobrir, então, cosseno de alfa e cosseno de beta. Vai lá, dedinho no alfa. Cadê o alfa? Aqui. Cadê o cateto adjacente? Lembrando, o que significa cateto adjacente? Cateto que está do lado. Cateto que está do lado aqui é quem? É o B. Então, vai ficar B sobre a hipotenusa, que é o A. Lá no cosseno de beta, dedinho no beta, quem que é o cateto que está do lado? É o C, sobre a hipotenusa, que é o A. C sobre A. Beleza. Então, nós falamos já do seno, nós falamos do cosseno e agora nós vamos falar da tangente. A tangente ela é definida como cateto oposto sobre o cateto adjacente. Coca, né, galera? Tangente é coca. Beleza. Aqui, ó. Já que nós sabemos a definição da tangente, agora nós vamos descobrir a tangente de alfa e a tangente de beta. Tangente de alfa e tangente de beta. Você me ajuda aqui? Então, vamos lá, bem bonitinho, ó. Tá aqui o alfa, dedinho no alfa. Quem que é o cateto oposto a ele? C. E o cateto adjacente? B. Então, ficou C sobre B. Do lado de cá, do beta, presta atenção, ó. Tangente de beta, cateto oposto, que é o B, sobre o adjacente, que é o C. Isso. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para a gente poder anotar aquela observação lá. Dá uma olhadinha aqui. Quem é o seno de alfa? C sobre A, não é? Beleza. Quem que é o cosseno de beta? C sobre A. Tá vendo que é a mesma coisa? Seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E também, o quê? O seno de beta, que é B sobre A, vai ser igual ao cosseno de alfa, que também é B sobre A. Então, existe essa relação aqui. Por que que nós podemos afirmar isso? Porque alfa e beta são ângulos complementares. Então, quer dizer que o seno de um
é igual ao cosseno do seu complemento. Quem que é o complemento de alfa, que no caso é o beta, porque eles são complementares, tá? Então eu coloquei aqui um exemplozinho, só para a gente poder entender. O que é complemento? Não é o que falta para chegar em 90? Então eu posso falar que seno de 10 é a mesma coisa que o cosseno do seu complemento. O que é o cosseno do complemento? Cosseno de 80, tá? Porque 80 é o complemento de 10. Porque 80 mais 10 vai dar 90. E os ângulos, quando somados, o resultado dá 90, eles são chamados de complementares, tá? Cosseno de 30. Cosseno de 30, então, vai ser o mesmo que quem? Que seno de 60 graus. Então, essa que é a relação que existe entre seno e cosseno de ângulos complementares. Agora, presta atenção na coisinha aqui. E na tangente, o que você observa? A tangente de alfa é C sobre B. A tangente de beta é B sobre C. Uma é o quê? O inverso da outra. Então, a tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu complemento. O que é tangente de 40, então? É o inverso da tangente de 50 graus. Beleza? Ótimo. E a observação mais importante que nós temos é essa aqui para a gente poder fazer. Dá para a gente poder voltar aqui agora, antes da gente passar para a tabela dos ângulos notáveis, dá para a gente poder finalizar isso aqui. Moçadinha, para a gente poder demonstrar uma fórmulazinha que a gente usa muito na trigonometria, eu vou relembrar com vocês uma coisa. Quando a gente tem assim, por exemplo, ó, 10x mais 40 igual a 80. Se eu quiser tornar essa equação mais fácil, eu posso dividir ela todinha por um determinado número? Eu posso dividir ela todinha por 10? Por exemplo, x mais 4 igual a 8. O resultado dessa equação aqui vai ser o mesmo resultado dessa equação aqui, certo? Beleza. Isso a gente faz muito quando a gente tem assim, ó, menos 2x igual a 4. O que a gente faz? A gente não multiplica por menos 1, multiplica todos os membros. Então aqui, ó, vai ficar mais 2x é igual a menos 4. A gente multiplica todos os termos. Então, eu posso multiplicar ou eu posso dividir para tornar uma equação mais simples de resolver. Já que a matemática permite isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso aqui tudo e vou dividir tudo isso por a ao quadrado. Vamos ver como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A ao quadrado dividido por a ao quadrado é igual. Opa, não vou colocar esse parênteses agora não. Vou colocar ele depois, tá? B ao quadrado dividido por a ao quadrado mais c ao quadrado dividido por a ao quadrado. Eu dividi todos os termos da equação por a ao quadrado, do jeito que eu tinha indicado aqui. Como a gente tem expoente igual em cima e embaixo, né, nós aprendemos na aula de potenciação, que a gente pode colocar esse expoente só do lado de fora. Então, eu posso colocar assim, ó, a sobre a ao quadrado é igual b sobre a ao quadrado mais c sobre a ao quadrado. Agora, nós vamos resolver. Olha aqui para mim. Quanto que é a sobre a? 1. 1 ao quadrado é igual B sobre A. Olhando para essas razões que nós temos aqui, o que eu posso falar que é B sobre A? B sobre A é quem? Cosseno de alfa. Então, eu posso falar que é cosseno, só porque está ao quadrado. Então, é cosseno... Opa! Olha eu colocando o alfa. Cosseno, colocando o alfa lá em cima. Cosseno ao quadrado de alfa. Mais... E o que é C sobre A? C sobre A vai ser o quê? O seno de alfa. Mais seno, como está ao quadrado, coloca ao quadrado aqui, ao quadrado de alfa. Se eu resolver aquele 1 ao quadrado, vai dar 1. Então, nós vamos ter uma formulazinha, só organizando isso aqui, nós vamos ter uma formulazinha aqui assim, quer ver, ó? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa formulazinha, ela é considerada uma das mais importantes que nós temos dentro da trigonometria. De tão importante que ela é chamada de primeira relação.
Quer uma coisa mais importante que a primeira relação, Rubão? Rubão, você lembra da primeira relação? Não me responda. É isso aqui, viu, Rubão? Aham, sei. Fica duro, hein? Primeira relação. Primeira relação ou relação fundamental da trigonometria. Tá bom. Não vai dar para escrever tudo. Beleza. Bom, antigamente, moçada, ó, graças a Deus as coisas evoluíram bastante, né? Antigamente os meninos eles eram obrigados a decorar seno, cosseno e tangente de todos os ângulos de 1 até 89, né? Eles davam um trabalho do cão. Claro que o aluno que era esperto, igual o Rubão, ele ia decorar só o seno. Por quê? Com o seno ele faz tudo. Porque o seno de 1 é igual ao cosseno de 89. O seno de 2 é igual ao cosseno de 88. E tem uma manhãzinha também aqui, ó, que eu não coloquei para vocês, que a gente sabe que tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então, se o menino sabia o seno, mas tinha que decorar do 1 até o 89, isso dava um trabalho do cão. Depois eles passaram a vender esses ângulos numa tabela. Então você ia na papelaria e comprava uma tabela trigonométrica, igual hoje você vai lá na papelaria e compra uma tabela periódica, sabe, Rubão? Das boas. Aí depois parou com esse negócio. Por quê? Porque os vestibulares já começaram a colocar a tabela trigonométrica lá no final para você poder resolver quando precisava. Hoje em dia, com essa tecnologia que você tem aí, que você deve estar assistindo essa aula pelo celular, né, ou pelo computador também tem como você mudar a configuração da sua calculadora, tornando ela uma calculadora científica. E na calculadora científica você consegue descobrir o seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo, tá? Basta apertar lá, seno, por exemplo, 30 igual, e ele vai te dar o valor lá do seno de 30, ok? Bom, mais ainda nós temos que decorar 3 ângulozinhos, o do 30, o do 45 e do 60. Qualquer outro ângulo que não seja 30, 45 e 60, na trigonometria, no triângulo retângulo, o exercício tem que te contar, tá? Agora 30, 45 e 60, você tem obrigação de saber. E aí, para isso, a gente decora cantando uma musiquinha. Qual musiquinha que é, Rubão? Ah, é muito boa essa. Jingle Bell. Você tá tirando foto de mim, Rubão? Tô. Tá, então tira, Rubão. Tira a fotinha. Você quer fazer um vídeo ou você quer tirar uma fotinha? Sensualizei total. Fala assim, eu tô trabalhando, fala com ela. Ele tá trabalhando, tá chegando em casa meia-noite, 1h da manhã. Desculpa aí, gente, vamos continuar aqui. Então, a gente vai fazer com uma musiquinha, tá? E essa musiquinha é o Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Só que agora vai ser assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Depois eu vou cantar ela. 2. Você deve pôr raiz no 3 e no 2. No 3 e no 2, ó. Então é assim, ó. Me assustou essa musiquinha aí. Como é que é de Gombel, não? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você deve pôr raiz no 3 e no 2. Hey! Aí a tangente agora, quer ver? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Hey! E aí você decora e vai ser feliz para sempre resolvendo os exercícios, tá? Próxima aula, resolução de exercícios de trigonometria no triângulo retângulo. Te espero lá. Fui! Tchau! Ô bebê, agora fala pra mim, ó, se esse vídeo te ajudou, não custa nada, vai lá, dá um joinha, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações.